Gente, eu só vou agradecer, porque não só cabe 100, eu jurava que era 250 também, mas... Você toca aí, Ross? Você quer? Você fica aí, cara? É, porque somos dois da mesma área, você prefere que eu fique? Eu libero. Pode ser, Gil. Você que Toca sabe, aí. cara, tranquilo. É porque os projetos são os mesmos, né? Eu sou coordenador dessa vice, então a gente trabalha junto, porque Eu a ideia... posso mostrar, Você é mais bonitinho e tal, o pessoal vai gostar mais de você falando do que de mim, então já libero você. eu posso Beleza? mostrar o site lá do FPR Inteligente, Gil, explicar por lá. Pode, cara. Pode. Fala mais das soluções, né? As soluções que a Sim, gente vem desenvolvendo aí. Beleza, cara? tranquilo, 100%. Beleza, pessoal. Vou liberar então aí mais uma vaga, pessoal. Valeu, um abraço e obrigado. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a todos aqui presentes na nossa 7ª semana acadêmica. E para essa mesa redonda aqui agora à tarde, às 15 horas, nós convidamos alguns professores, né, um de cada área, para apresentar alguns projetos aí do campus. E aí, com isso, a gente vai passar aí uma roda com todas as áreas, de preferência, vamos ver os que estão presentes, porque essa sala só permite 100 pessoas, eu estou aceitando as pessoas conforme vai entrando aqui. Eu espero que todos os profs que vão participar dessa mesa redonda estejam na sala. Porque foi assim o negócio, hein, gente? Me desculpe. Bom, então eu vou passar a palavra para quem estiver disposto aí a conversar primeiro, quem está afim de falar primeiro. A Rosana? Olha lá, Rosana. Eu, eu Então, posso falar, pessoal, Josimar, se não tiver ninguém, eu posso começar, que daí... a Rosana já levantou o dedinho ali, ó, que eu vi. Ah, não quero furar a fila de ninguém, pode ir, Rosana, fica à vontade. Tranquilo. Não, é que assim, eu preparei aqui, eu posso apresentar, é rapidinho, é só para dar uma noção geral do povo, né? Então eu vou tentar colocar aqui. Só me digam se vocês estão vendo aí. Bem basiquinho. Tá sendo possível visualizar, não? Tá sim. Tá, então beleza. Então, eu fiz, né, com os colegas da área, né, a gente apurou quantos projetos, quais projetos estão em andamento, e eu trouxe para vocês aqui uma visão geral do que a gente tem na área hoje, em andamento na área de linguagens, né? Então, aqui, nesse momento, a gente tem em andamento 4 projetos de pesquisa, 3 projetos de extensão, e um projeto de ensino. Em relação aos projetos de pesquisa, nós temos o projeto Políticas de Ciência e Tecnologia, Construção, Paradigmas e Educação. O coordenador desse projeto é o professor Alexandre Chiarelli, e ele tem como objetivo principal explicar as relações das políticas de ciência e tecnologia na educação. O segundo projeto de pesquisa é o de linguística textual e análise do discurso, interfaces e aproximações. A coordenação desse projeto é da professora Juliana Preto, eu sou colaboradora nele, né, e o objetivo principal é refletir sobre as interfaces e aproximações entre a linguística textual e a análise do discurso, para mostrar possíveis integrações e delimitar objetos de estudo em comum. O terceiro projeto em andamento de pesquisa é a dialética das séries na contemporaneidade, relações intermediáticas com os clássicos literários. Esse projeto está coordenado pela professora Angélica Tomiello, recém-ingressa no nosso campus, e tem como objetivo principal refletir acerca das novas relações intermediáticas e contextuais estabelecidas pela forma da série como veiculada contemporaneamente, uma série chamada Book Stream, buscando possíveis definições de intermedialidade e sobre o cânone literário relativas a esse paradigma dialético, para compreender como essas relações alteram a recepção do texto literário. E o quarto projeto de pesquisa é o Pressione Start,
a utilização dos roteiros de videogames no ensino de literatura, coordenado pelo professor Maicon Rodrigues, também recém-ingresso no nosso campus, que tem por objetivo geral estabelecer uma relação dialógica entre o conteúdo proposto e preposto pela instituição e o conhecimento prévio do aluno, através de um estudo que identifique marcas de literalidade no processo de construção dos roteiros dos jogos eletrônicos. Esses são os projetos de pesquisa em andamento na área de linguagens. A gente tem 3 projetos de extensão também. O projeto Suficiência em Inglês para mestrandos e doutorandos, coordenado pela professora Elaine Mandelli, em colaboração com a professora Mariane, tem por objetivo principal desenvolver a capacidade de compreensão de leitura em língua inglesa, com vistas ao bom cumprimento das atividades de aprendizagem e pesquisa no âmbito dos cursos de mestrado e ou doutorado. Segundo projeto, Laboratório Integrado de Letramento Acadêmico-Científico, LILA, é coordenado por mim, Rosana Padilha. Em colaboração estão a professora Angélica Tomiello, a professora Juliana Preto e alunos de TGA, a Kellen, o Tiago e a Gabriela. O objetivo principal é compreender, conceber e ofertar ações didáticas em prol do letramento acadêmico-científico para as comunidades interna e externa das instituições envolvidas. No caso aqui, o Instituto Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, o TFPR, a Unespar e a UEPG. Tá? Terceiro projeto de extensão, oficinas de música e formação de banda, coordenado pelo professor Leandro, em colaboração com o professor Alexandre Chiarelli, Aline Cheik e discentes dos cursos de médio integrado. O objetivo principal é buscar sistematizar a oferta de oficinas de instrumentos musicais, metais e percussões, para viabilizar a formação de uma banda marcial e musical no campus Paranaguá. E temos um projeto de ensino em andamento, o CAA, Centro de Autoacesso de Língua e Cultura Inglesa, coordenado pela professora Angélica Tomiello, que tem como objetivo principal complementar o Centro de Autoacesso de Espanhol, já em andamento no Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, para atender às necessidades dos estudantes de língua inglesa em relação a atividades extra-classe e recuperação paralela. Então, esses são os projetos em andamento, neste momento, na área de linguagens. Se quiserem, eu posso deixar disponível aí para todo mundo, esse material, tá bom? Com alguma correção que eu já vi que tenha erro de escrita. Muito obrigado, professora Rosana. E agora o professor Diego? Pode ser. Agradeço. Eu pedi para os alunos do Info 19, se eles quiserem, eles podem se conectar no link da nossa aula, daí eu estou reprojetando a apresentação, daí libero algumas vagas se alguém quiser participar. Eu só preciso que eles me confirmem lá se eles estão ouvindo bem. Beleza? Então, ok. Eu vou apresentar aqui então rapidinho também. Vamos ver se vai dar certo para fazer esse xaxixo aí. Vamos ver se o Google vai me sacanear, o que ele vai fazer. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo a minha tela aí, não? Está. Tá? Beleza. Que eu estou projetando nos dois, né? Vamos ver agora. Isso aqui vai dar um negócio que eu acho que vai executar todo o Google. Bom, a ideia é o seguinte, deixa eu só aceitar os alunos aqui rapidinho, aí eles já podem ver aqui. O Gil, o professor Gil Eduardo, né? Ele tem mais propriedade até para falar dos projetos, porque ele que encabeçou essa ideia, e eu fico mais na parte do suporte, ajudando ele, enfim, eu sou o vice-coordenador,
desse projeto chamado, a gente chama, né, de campus inteligente, mas no COP ele tem um outro nome oficial. Mas a ideia aqui é o seguinte, a gente começou com vários trabalhos paralelos, né? Esse aqui, inclusive, é a versão do nosso site que retrata os projetos que começaram, né? E agora eles já estão um pouquinho mais avançados. Então a gente começou assim com vários projetos acontecendo em paralelo para trazer várias soluções que envolvem a ideia de cidades inteligentes, só que reduzidas para o universo do campus, né? Então, por isso que é campus inteligente, ou seja, você mistura soluções de hardware e software, né? Com o conceito de internet das coisas, do inglês, né? IoT, que é Internet of Things, para prover soluções em determinadas demandas que existem e que podem ser depois escaladas, né? Para uma solução maior em cidade, estado, etc. E por isso que a gente fez como se fosse um protótipo dentro do campus dessas soluções, desses pequenos projetos. E hoje ele já evoluiu, assim, a gente já está com outras ideias de fazer algumas alterações, mas basicamente, assim, as linhas de trabalho, elas são as mesmas, né? Então nós temos o quê? Nós temos essa ideia de você fornecer soluções, considerando o conceito de internet das coisas, integrando hardware e software, para prover algum benefício, né, que possa ser aplicado no nosso caso, no campus. Então, a gente tem, dentro do projeto, a gente tem os módulos, né, que é o módulo de monitoramento. A ideia é você poder monitorar os visitantes que chegam até o campus, né, eles podem ser monitorados via celular ou via crachá eletrônico para saber aonde a pessoa foi, transitou, deixar todo um registro de onde essa pessoa passou, porque a gente sabe que existem alguns problemas que existiram, alguns problemas relacionados à segurança, né? Então, você, por exemplo, uma situação hipotética seria o seguinte: a pessoa entra e diz que vai procurar a secretaria e daqui a pouco essa pessoa está lá dentro de um laboratório, por exemplo, que não tem nada a ver com a secretaria. A segurança pode ser acionada para ir verificar se está tudo bem, se a pessoa se perdeu, está precisando de ajuda, alguma coisa assim, ou se eventualmente tem algum tipo de má intenção, né? Além disso, o que faz parte da ideia do projeto de monitoramento é o crachá eletrônico. Então é um dispositivo, né, desenvolvido para pessoa que não tem um aparelho celular poder ter esse rastreamento no campus, mas essa é uma situação que a ideia não é você ficar rastreando as pessoas para saber o que elas estão fazendo, mas sim para prevenir qualquer possível problema, né, se claro, isso pudesse ser implementado da maneira como ele é projetado, né. A gente tem uma outra linha que é o bracelete eletrônico, que a ideia aqui é auxiliar pessoas com deficiência visual, né? Então você teria, por exemplo, mapeado alguns pontos, né? Por exemplo, escadas, rampas, ruas, né? Que precisam ser atravessadas, e você ter pontos no qual, à medida em que a pessoa que tem essa deficiência visual, né? Ela se aproxima desse ponto de risco, esse bracelete ele emitiria um sinal, uma vibração, para indicar se essa pessoa está em alguma situação que possa estar exposta a um risco, ou muitas vezes para se localizar também. No exemplo, né, para indicar que a pessoa chegou na biblioteca, o bracelete poderia vibrar 2 vezes, com curta duração. Para indicar que a localização atual é a secretaria, ele poderia vibrar 1 vez de maneira contínua. Para indicar um local com perigo, poderia vibrar 2, 3 vezes, enfim, você poderia fazer essa alternação para auxiliar a pessoa a se locomover. É mais ou menos uma ideia de uma bengala, né, como se fosse uma bengala inteligente, assim, né, para auxiliar a pessoa, só que em formato de bracelete. Aí nós temos outros 2 projetos dos módulos, né, esse projeto que é o ar-condicionado, é automatizar o funcionamento do ar-condicionado, ou seja, você poder ter uma central, um painel web que você possa ligar e desligar os ar-condicionados à distância, né, e possivelmente no futuro fazer esse controle automático. Por exemplo, você detectou que por mais de 5 minutos não tem nenhum movimento, não tem nenhuma presença naquele ambiente, você pode desligar o ar-condicionado para economizar energia. Isso evitaria, por exemplo, que se esquecesse, né, de desligar o ar-condicionado no período da noite, quando o campus encerra a atividade. E além disso também tem o estacionamento. Esse do ar-condicionado já foi bem avançado, né, o Levi, que era um aluno que trabalhava à frente desse projeto, ele conseguiu fazer bastante coisa, já conseguiu ligar e desligar de maneira remota, mas ele tem demanda ainda, tem continuidade de trabalho. E tem a parte do estacionamento também, que a ideia é tentar monitorar as vagas, né, que você tem disponível no estacionamento para você poder saber se tem espaço ou não quando chega um novo veículo, né, e fazer a contagem de quantos veículos que você tem no campus.
E aí onde que a minha parte, digamos assim, onde que eu entro nisso? Porque o Gil é que coordena os alunos de uma maneira mais próxima, digamos assim, eu fico mais na retaguarda ali, né? Digamos, se for pensar num time de futebol, eu sou goleiro reserva, estou atento a tudo ali, mas eu só entro se acontecer alguma coisa. Mas a parte que eu contribuo mais é a parte das redes, né? Que é a minha especialidade, digamos assim, e na qual a gente pensa em ter uma rede paralela, a rede Wi-Fi, que é uma rede chamada LoRa, que significa uma rede de longo alcance, que possa ser utilizada para conectar esses dispositivos inteligentes, digamos assim, para que a gente possa trocar essas informações sem depender do Wi-Fi. Portanto, você tem uma rede independente que mantém essa estrutura funcionando, indiferentemente de você ter internet ou não, né? Então, por exemplo, o bracelete eletrônico, lá está, né, o cego, ele está andando, e aí o Wi-Fi cai e ele fica perdido, né? Então, é como se fosse uma espécie de redundância, né? Você tem uma rede paralela que desse esse suporte para garantir o funcionamento desses dispositivos. Então, basicamente, a gente atua nessa linha, né? Propor essas soluções, e é bem integrado porque tem bastante demanda assim, para alunos desde o primeiro ano até o terceiro ano, sempre tem alguma coisa que eles possam participar, né, do projeto. Então, a gente tenta abranger a maior parte possível dos alunos, né? E basicamente, os projetos que a gente desenvolve é nessa linha, né? A gente está reestruturando, como eu falei, está reorganizando, mas basicamente o que a gente faz é isso e é o que a gente tem, digamos assim, de demanda para os alunos, né? Não sei se tá ok, ultrapassei o tempo, acho que o que eu tinha para dizer era isso, não sei se tá ok aí, Jucimar, deu o meu tempo? Ah, fica a seu critério, professor. A minha parte era isso, não sei se alguém tem alguma dúvida, então. Tranquilo. Eu vou parar a apresentação aqui, então. Vou ver se... Professor Emerson, podemos... Pode ser. Então, professor Emerson, por favor, obrigado. Obrigado, Gil. Rapidinho, então, já que o tempo é curto, eu vou falar mais sobre os projetos que eu coordeno e depois rapidinho sobre os projetos, né, dos colegas da área. Eu sou o Emerson, sou do eixo de meio ambiente e o eixo, quando o campus foi fundado lá em 2008, nós começamos um projeto de conhecer e monitorar, né, uma área bem grande ali em Paranaguá. Quem conhece a parte central, aquela rua Pastor Samuel Pires de Melo, até o Rio Itiberê e o entorno ali, dado pela Baía de Paranaguá, ela vem sendo acompanhada desde 2008. E a gente tem feito vários trabalhos nessa área. Um deles foi o levantamento de usos daquela área. Então, essa parte vermelha são usos portuários, né? A parte mais pardinha clara são residências. Desculpa, não está apresentando. Desculpe. A pressa me fez esquecer aqui, ó. Ok. Voltou, eu vou voltar então. Então, como eu estava falando, agora está aparecendo, né? Sim. Então, essa área aqui, ó, desde 2008, ela vem sendo acompanhada. A gente fez vários trabalhos lá. Um deles foi o uso do solo. Então, essa área vermelha são usos portuários, né? O que tem aqui mais clarinho é residência, o que tem desse marronzinho é comércio. Então, a gente vem levantando informações para tentar entender, né, o que tem nesse local. Como, por exemplo, existe aqui um conjunto de residências que ficam envolvidas por indústrias e armazéns que têm um certo risco de explosão. Então, essas residências que aparecem aqui, ó, nessa área azul, né, elas estão sob um certo risco de explosão e incêndio. Nós temos um levantamento
das empresas de que tipo de substâncias químicas elas armazenam ou manipulam, e tem várias substâncias químicas, inclusive, né, na área mais residencial, como essa parte aqui, ó, né, dali da Maneco Viana, por exemplo. Nessa questão do levantamento de substâncias químicas, um estudante da pós-graduação fez uma simulação de uma explosão em um certo armazém que poderia afetar um outro armazém do lado, né, e viu as gradações, né, de eventos que ocorriam a partir dessa área central. E então nós temos, né, nessa linha vermelha, perdas materiais, inclusive humanas, né, e daí gradativamente reduzindo até esse círculo, né, amarelo. Então vejam que uma explosão num certo armazém, que poderia desencadear uma explosão num outro armazém por causa da proximidade e da incompatibilidade de substâncias químicas, né, afetaria, né, boa parte dessa área urbana de Paranaguá. Um outro trabalho foi esse levantamento, né, dos locais com potencial de maior poluição, pegando vias e os usos. Então existe já um mapeamento disso, né? A distribuição dos locais com vegetação, que é importante para a questão do conforto térmico e uma série de outros benefícios, né, para o ambiente urbano. Então, esse é um grande projeto, que é monitorar essa área mais central de Paranaguá e tentar entender a dinâmica, né, do que ocorre lá, para pensar, né, um planejamento mais voltado por um viés ecológico. Uma outra linha que foi aberta há uns 4 anos atrás, então essa continua, mas uma outra linha é a de agora focar nos bairros, né, pegar os bairros e tentar entender que elementos deste bairro relacionados com a presença de vegetação e de espaços de lazer, né, estão deficientes. Como, por exemplo, aqui, ó, o bairro Vila do Povo, né, que fica bem perto ali, ó, do Pátio de Manobras, né? Esse é um bairro que foi feito um levantamento da vegetação, né? A vegetação ali está mais concentrada na beira do rio, né, em Boguaçu, né, um pouco ali, ó, na frente, no Pátio de Manobras. A parte das residências mesmo tem muito pouca vegetação, e esse bairro, diferentemente de outros bairros, ele está bem servido de espaços de lazer. Então, nós temos 3 espaços de lazer que apresentam qualidade, diversidade e, por uma relação de raio de abrangência desses espaços de lazer, né, a população residente, quase toda ela está dentro de um raio que seria adequado de acesso a esses espaços de lazer. Mas isso é uma exceção em Paranaguá, né? Como, por exemplo, o outro bairro, o Vila Garcia, que é um bairro aqui do lado, bem próximo do campus, ele tinha um espaço de lazer que não era público, era uma área particular que dava acesso às pessoas para um campinho de futebol, mas ele não existe mais porque ele virou um estacionamento para caminhões. Então, o bairro Vila Garcia não tem nenhum espaço de lazer, né? Aqui era o espaço de lazer, né? Era um campinho antes, e agora está murado e é um estacionamento, né, e era uma propriedade particular que as pessoas tinham. Então, a gente tem essas 2 frentes, né, que eu coordeno, que é o monitoramento dessa grande área e agora a tentativa de focar nos bairros, principalmente na questão da vegetação e dos espaços de lazer. O objetivo é que daqui a algum tempo a gente tenha todos os
50 e poucos bairros de Paranaguá com esse levantamento. E isso está atrelado a disciplinas, né, nos diferentes cursos e também à produção dos TCCs dos estudantes. Nós estamos na faixa de uns 15 bairros já com esse levantamento e faltam muitos ainda para, né, fazer. E rapidinho falando sobre o que os outros professores do eixo fazem, né, nós temos o professor Alan, que trabalha com a questão do lixo marinho e tem várias frentes de produção, né, e ele orienta muitos estudantes, porque é um tema que chama bastante atenção dos estudantes. Aí ele até brinca que as pessoas acham que vão trabalhar na praia e que vai ser uma beleza, mas não, eles vão para a praia e vão catar lixo, né, recolhem em sacolões, daí trazem para o laboratório e ficam separando o lixo, né, mas depois isso tudo é quantificado, é analisado e gera uma, né, quantidade enorme e importante de informações que tem ganhado assim uma divulgação internacional, né, pela condução do professor Alan, pela qualidade do trabalho que ele anda fazendo. A professora Joana trabalha com gestão de resíduos sólidos e também com algumas outras frentes, né, em processos de gestão, né, como por exemplo aqui no campus já foram feitos alguns, né, projetos de gestão de resíduos. Tem o professor Everaldo, que trabalha com a dinâmica de solos aqui no litoral, né? Uma das coisas que ele orientou recentemente foi uma previsão do impacto, né, da elevação da temperatura global, né, o que provocaria em termos de biodiversidade de solo aqui no litoral. É uma proposta bem interessante, foi um pouco prejudicada por causa da questão da pandemia, mas é uma frente muito boa que o professor Everaldo tem. Tem a professora Isabel, que está retornando agora do doutorado, e tem uma frente que é relacionada com a fauna, né, do litoral, relacionada à fauna atropelada, com monitoramento e mapeamento desses animais, né, quantificando e identificando para saber onde estão ocorrendo esses atropelamentos, para pensar, né, em propostas de gestão para tentar minimizar, né, esses efeitos, né, das nossas vias, né, no litoral. Né, rapidinho, seguindo, temos o professor Ezequiel, que saiu agora para o doutoramento. Ele tem uma frente de pesquisa relacionada à agroecologia e segurança alimentar. Tem o professor Leandro, que é multifacetado, né, ele tem um pé na informática, ele faz uma ponte do meio ambiente com a informática, e é uma área muito interessante. É isso que o Diego acabou de falar sobre o crachá, né, eletrônico, fazendo o monitoramento de quem entra. Ele fez uma proposta para fazer um monitoramento de animais, uma reserva ecológica lá em Guaraxaba, né, em parceria com a fundação, com a SPVS, isso. Mas ele também tem a proposta do hotel tecnológico relacionado a empreendedorismo, e ele também tem uma frente relacionada a adaptações baseadas em ecossistemas, né, que é uma forma de planejamento, né, de adaptar ambientes a partir do estudo dos ecossistemas e dos problemas que eles apresentam frente às mudanças climáticas, né, que estão previstas pelo IPCC. Tem a professora Adriana e a professora Heloísa, que trabalham principalmente com micro-organismos, né, questões de, por exemplo, relacionadas à qualidade da água e bioprospecção, né, relacionadas a presenças químicas, de substâncias químicas nesses organismos. Então, rapidamente, né, foi uma apresentação, né, do eixo. Espero que tenham entendido, e qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigado, Gil, e desculpe por avançar um pouquinho no tempo. Tudo bem, obrigado, professor Emerson. Bom, agora, professor
Marluz? Ele não estava por aí? Ou o professor Fábio de Física? Eles estavam na sala. Acho que eu derrubei todo mundo e eles não voltaram. Eles acharam que você tinha expulsado. E ele falou, esse daí não quer que participe. Os palestrantes não pode ser para liberar vaga. Ai, ai. Bom, gente, o professor Marcos estava aqui, cadê? Não. Bom, eu acho que algum outro professor na sala, gente, por favor, que eu não esteja vendo aqui, que tem, na minha tela tem muita gente, eu não consigo ver. Algum outro professor quer comentar? Fala sobre os projetos? Eu sei que é muito projeto, mas são todos projetos bacanas, é falado meio rapidinho, pessoal, para vocês terem uma noção, assim, dos projetos no geral. Porque até a gente ir atrás de o aluno pensando assim, ir atrás de professor para professor para saber os projetos, demora muito tempo. Então, assim, essa mesa redonda é para conhecer mesmo os projetos de uma maneira geral, porque muitas vezes alguém de uma área não sabe o projeto da outra área. É muito comum isso, porque o campus nosso é gigante, nós temos 70 e poucos professores, né? Eu acho que é isso. Então é uma mesa redonda bem bacana para a gente conhecer mesmo, tá? Para a gente, uma questão de divulgação também. Bom, acho que o professor Marluz deve ter saído, o professor Fábio também estava no começo, mas depois eu desliguei todo mundo aqui, acho que foi culpa minha, peço desculpas. E agora, gente, eu acho que é isso, né? Deixa eu pensar aqui. Professor Gil, se você quiser, posso comentar rapidinho, aproveitando a ideia do Emerson, posso comentar sobre os projetos dos colegas do Eixo, né? Por favor. Dos que eu sei de cabeça, assim, tá? Eu sei que o professor Valério, por exemplo, ele é um xadrista, né? Ele só não é profissional, mas ele tem ranking para isso. Então, ele desenvolve bastante projeto com xadrez. Então, linhas de pesquisa sobre educação, como o xadrez pode auxiliar em processos educacionais e etc. Ele atua no mestrado bem relacionado a essa área, né? Inclusive os alunos que ele orienta, alguns são juízes de xadrez, etc. Então vale a pena às vezes trocar uma ideia com ele se alguém tiver interesse. E eu sei que o Hugo trabalha junto com o Leandro, né? O Tico do Meio Ambiente nos projetos que o Tico tem essa parceria com, acho que a Fundação Boticário também, se eu não me engano, eles têm alguma coisa, inclusive recebem verba para comprar equipamentos e etc. E o Tico também foi convidado para participar de uma parte do projeto desse que o Gil e eu conduzimos, para tentar fazer uma integração. Então o professor Hugo trabalha nessa área, e junto com o professor Hugo também trabalha o Wagner, que cuida da parte do banco de dados para armazenar as informações e tal que são coletadas. E além disso, o professor Wagner, o Weinert, também tem um trabalho relacionado à área da saúde, onde ele coleta dados, né, do município de Pontal do Paraná, para tentar extrair alguma informação dessa coleta de dados, especialmente relacionados à primeira infância, acho que crianças de 0 a 3 anos, eu não sei muito bem qual que é a faixa etária que ele trabalha, mas tem a ver com essa coleta de informações dos postos de saúde e tal, para que a partir daí possa auxiliar algum processo de política pública. E o professor Souza o professor Souza e o professor Roberto me fugiu aqui, eu não sei de cabeça exatamente qual que é a parte deles. E eu acho que é isso, todos os professores, Valério, eu, Gil, Hugo, Wagner, Souza e Roberto, e ao Elvis. E o Elvis também, que ajuda o Hugo e o Wagner no projeto ligado ao Boticário e tal. Professor? Beleza? Oi?
Eu lembro que o projeto do Elvis era do Pescado de Paranaguá, que ele pretendia criar um site para mapear esse comércio e ajudar os vendedores locais a vender online, e o outro é a forma de pagamento. Isso, pode ser. Pode ser. Eu Agora lembro que você era isso o falou, projeto dele. eu acho que é. É que o professor Elvis trabalha mais junto com o Hugo e com o Wagner, e a gente acaba não tendo, assim, uma troca tão intensa de informações. Mas obrigado. Mas acho Era que para eu estar ajudando ele. é. Bom, enfim, passo a palavra. Professora Rosana? Não, eu só quero fazer um comentário, assim, porque como colega, né, vendo, assistindo a apresentação de vocês ali, do Emerson, do Diego com a questão de cidade inteligente, o Emerson, eu queria dar uma ideia, assim, eu acho que a gente podia fazer algum tipo de apresentação maior para o grande público de Paranaguá, no sentido, assim, da sociedade no geral, assim, sabe? Eu acho que o evento é extremamente importante, os nossos alunos são extremamente importantes para nós, assim, saberem o que está acontecendo e serem convidados e seduzidos a participar desses projetos, tá? Mas é assim, como eu estou falando mais como moradora do litoral, porque eu sou, antes de ser professora, eu sou nativa aqui do litoral, sou moradora, e eu acho que da forma que vocês apresentaram, e a gente não se organizou para fazer nada assim, um evento tal, era interessante a gente ver o quanto eles estão conectados com a realidade local, com a melhora da qualidade das atividades locais, assim, e o grande público mesmo, a comunidade em geral, soubesse do que está acontecendo, desses projetos, visse melhor isso, visse o que eu vi agora, e entendessem a função social do Instituto em Paranaguá, porque esses projetos trazem para a gente essa compreensão, sabe? Eu acho que ficar aqui só restrito ao nosso espaço é ótimo, interessante, mas a gente tem que botar para aparecer mesmo. É só um comentário. Perfeito, obrigado, professora Rosana. Bom, então eu vou comentar um pouquinho também de um projeto. Nós temos aí um projeto chamado Popular do Saber, que é o nosso cursinho pré-vestibular. E inicialmente começou, né, pretendíamos fazer de uma forma presencial o nosso cursinho pré-vestibular, mas a pandemia veio e nosso projeto foi para o YouTube, foi para o Facebook, foi para o Instagram. Então nós temos aí, se você colocar aí no seu Google Popular do Saber, você já vai nos encontrar. Nós temos questões, começamos com questões de matemática, apenas os professores de matemática resolvendo aí questões de vestibulares, Enem, e daqui a pouco outros professores foram agregando o nosso projeto e assim ele está crescendo. Então nós temos hoje a professora, essa semana inclusive a professora Rosana está dando dicas de redação do Enem no nosso canal, então todo dia sempre tem alguma atividade. Nós temos professor de geografia, história, química, física, eu não vou lembrar de todos, tá gente, por favor, então se eu esquecer alguém, me perdoem. Então, mas entre lá no nosso canal, gente, são vídeos curtos, um exercício do Enem, do vestibular, da Federal, que está chegando aí também, né? Mais do Enem também, que já é essa semana. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha nas resoluções dos exercícios, nas dicas que passamos lá, e participar. E assim que voltarmos presencialmente, esse nosso projeto, eu acredito que vai ser presencial, né? Então, é uma questão também de não só os nossos alunos do campus participarem, né? A gente quer uma divulgação também, assim como a professora Rosana comentou, a gente quer que mais pessoas participem. Então, ali temos o link ali no chat, gente, ó, para quem não conhece nosso canal, se quiser dar uma olhadinha lá, resolver aquele exercício, digita lá algum conteúdo que você queira saber, às vezes você já encontra uma resolução dele. Então, nós temos questões atualizadas, resolvidas também. Eu acho importante, não perde nada dando uma olhadinha. Aí, se puder divulgar com os amigos aí que estão se formando, né? Os amigos do estado que tem aí terceiro ano, os do próprio campus do IF aí que vão fazer o vestibular, acho que compensa. Não é perdido 3, 4 minutos, vídeos curtos. Isso, perfeito. Então, assim, uma outra opção aí de questões do nosso projeto, tá? Então, esse é um projeto que começou da área de matemática e está se estendendo. E aí, conforme vai crescendo, esperamos que mais professores contribuam também com essas questões, né? Então, já fica aí o convite para os nossos colegas professores.
E assim que puder contribuir também, a gente aceita, a gente aceita as questões, o nosso canal ficar mais diversificado ainda. Então, desde já eu quero agradecer. Eu não sei se eu precisava falar mais alguma coisa, eu acho que só, senão eu falo muito, eu não olho o relógio. Gente, eu tenho um probleminha de falar, tá? Se eu falar, eu começo a falar muito, daqui a pouco vocês estão aqui até a noite. Rosana, por favor. Posso vender o peixe também? Opa, por favor. Outro peixe além do popular, que eu também gostaria que vocês fossem lá. Eu quero acreditar que tenha valido as dicas que nós demos, né, independente das mudanças que vão acontecer no Enem aí. Né? Mas eu quero acreditar que valeu a pena que a gente fez. Tá? E as dicas que eu dei essa semana sejam válidas ainda. Mas é outro peixe. Como eu passei rapidinho por todos os projetos da área, eu gostaria só de lembrar vocês que o LILA, o Laboratório Integrado de Letramento Acadêmico Científico, ele tem um programa, e esse programa está sendo divulgado no EduPlay, no YouTube, a gente tem a página no Instagram, tem a página no Facebook também. Esse programa ele nasceu dentro do LILA, integrado a outras ações do LILA geral, do Instituto Federal do Paraná, que foca o letramento acadêmico científico, mas também nasceu de uma ânsia minha e de conversas que eu tinha com os colegas no campo sobre a popularização do saber e também a desmistificação da escrita acadêmica, dos processos de escrita acadêmica. Então, nesse programa, eu convido professores que são entrevistados e falam sobre os seus processos, como eles se tornaram leitores, como eles se tornaram escritores dentro da academia, como é que eles lidam com a escrita, com a leitura, na pesquisa, na produção científica. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer a história desses professores, a gente já tem 8 entrevistados até agora, entre eles colegas aí do campus do Paranaguá, colegas da Universidade Federal do Paraná, campus Litoral, colegas da Unespar, Paranaguá. Então, eu fico a dica, né, de assistirem aos programas. A gente estava com podcast até o penúltimo programa e agora a gente está ousando em ter também com vídeo no YouTube. Então, a gente está em podcast, está em vídeo e está sendo divulgado no Instagram, no Facebook. É só vendendo peixe, tá bom? Muito obrigado, professora Rosana. Bom, gente, mais algum professor quer comentar alguma coisa? Podemos encerrar agora? Não? Bom, então vamos encerrar por aqui. Agora são 15h54. Agradeço demais a presença de todos. Obrigado, alunos. Obrigado, professores. Então, eu agradeço vocês. E, gente, por favor, continue na nossa programação. Assista aí. Acompanhe no YouTube. Temos palestras à noite também, às 19h. Tchau, muito obrigado.